questão aqui de Cristo como palavra encarnada. Aí nos diz assim, Deuteronômio 30, verso 11. Todos acharam? Diga amém. Amém. Diz assim: na verdade, este mandamento que hoje vos prescrevo não é demasiadamente difícil para ti, e nem está fora do teu alcance. Verso 12: não está no céu, para que digas: quem subirá ao céu por nós, a fim de trazê-lo de lá, para que ouçamos e pratiquemos. Do que é que Moisés está falando aqui? Ele está falando a respeito da palavra, está falando a respeito do mandamento, a palavra. Só que quando muitas pessoas leem esse texto, eles têm a ideia de que Moisés está falando simplesmente das tábuas de pedra. A ideia que muitos têm quando leem esse texto é como se Moisés estivesse falando das tábuas de pedra, né? Onde estavam os mandamentos escritos aqui. Só que quando nós observamos esse texto, Moisés diz aí: não digas quem subirá ao céu por nós, a fim de trazê-lo, diga comigo, trazê-lo de lá. Então o que é que ele está falando? Ele está falando da palavra vivente. Diga comigo, palavra vivente. Palavra vivente. A palavra vivente é Cristo. Palavra vivente que aí no hebraico, a palavra aí é o davar. Davar, né? Que no grego está logos, que é o mesmo, João 1, verso 1, que é o verbo. Então ele está falando da palavra vivente, da barra. Então Moisés está dizendo: não diga no teu coração quem subirá ao céu. Diga comigo, quem subirá ao céu? Quem subirá ao céu? Por que Moisés está dizendo isso? Porque isso é profético e essa palavra de Moisés está ecoando toda a eternidade. Me pergunte por quê? Por quê? Porque quando Moisés diz isso, quem subirá ao céu, é o mesmo que Paulo fala da palavra que já se encarnou. Oh, glória a Deus. A palavra, ela já se encarnou, agora ela tem um corpo físico. Então ele está dizendo: não diga no teu coração quem subirá ao céu. Diga por quê? Por quê? Porque a palavra já se fez carne, ela já está entre vós. Aleluia, Jesus. É isso que ele está dizendo. Leia comigo Romanos 10, verso 8. Já a gente volta para cá, para Deuteronômio. Romanos 10, verso 8. Vou apagar aqui. Quem achou e quiser fazer a leitura, pode ler. Romanos 10, verso 8. Mas que diz: a palavra está junto de ti, está na tua boca. Leu antes, o 7. Ou quem descerá ao abismo. Leu o 6. Mas a justiça que vem da fé diz assim: não perguntes em teu coração quem subirá ao céu, isto é, a trazer alto a Cristo. Então, para aí. Preste atenção no versículo. O que é o versículo 10, verso 6? Romanos 10, verso 6. Então nós temos aqui Deuteronômio. Eu vou botar a equação aqui, ó. Deuteronômio 30, verso 12 é igual a Romanos 10, verso 6. Então ele está dizendo que não diga no teu coração. Não foi a mesma coisa que Moisés falou? Quem subirá lá e trará de lá ele, para que ouçamos e pratiquemos. Aí Paulo está dizendo: não diga no teu coração. A mesma coisa que Moisés falou. Paulo está citando Deuteronômio, só que agora pelo Espírito Santo ele está interpretando, dizendo essa palavra profética que está ecoando na eternidade. Aí Paulo diz aí: mas a justiça que é da fé diz assim: não diga em teu coração quem subirá ao céu, isto é, trazer de lá a Cristo. Então diga comigo, a palavra que Moisés está se referindo, a palavra que Moisés está se referindo é Cristo. Então ele está dizendo: não diga no teu coração quem subirá ao céu,
Me pergunte por quê? Por quê? Porque ninguém era capaz de fazer isso. Quem podia subir ao céu e fazer isso? Quem podia subir ao céu e trazer Cristo? Alguém quer dizer alguma coisa? Porque ele diz: não diga no teu coração quem subirá, porque o único capaz de fazer essa obra não era homem. Diga comigo, era o Espírito Santo. Olha o Espírito Santo, Porque glória a Deus. a pergunta ficava: quem subirá? Quem subirá? Quem trará ele? Quem trará ele para que nós ouçamos e pratiquemos a palavra de Deus? Quem poderá trazer ele? Mas o anjo se apresentou para Maria, e o anjo disse para Maria: não se preocupe, porque a virtude do Altíssimo te cobrirá, e o que vai ser gerado de ti não vai vir do homem, vai vir do Espírito Santo, porque aquele que vai ser gerado em ti, ele não é terreno, ele é de cima. Por isso que eles diziam: eu não sou daqui da terra, eu vim de cima, eu vim do Pai. Então o único que podia fazer essa obra era o Espírito Santo. Aí comigo, o Espírito Santo. Espírito Santo. Só ele podia trazer Cristo do seio do Pai e colocar no ventre de Maria. Então quando isso acontece, nós temos a palavra encarnada. Diga comigo, a palavra encarnada. A palavra encarnada. Olha aí, João 1, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. Eu vou botar aqui na equação, mas João 1, 14. João 14. Quem leu, quem achou, quiser fazer a leitura. É forte. Leu 18, pastor. Leu 18. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito está cheio do Pai, este fez conhecer. Então, olha onde Cristo estava. Diga comigo, no seio do Pai. No seio do Pai. Então, quem podia subir ao céu, tirar ele do seio do Pai e colocar no ventre de uma mulher? Só o Espírito Santo. E aí no verso 14, Aleluia. quando ele entra no ventre de Maria, João diz o verso 14: e o verbo, a palavra, o davar, o logos, a palavra vivente que Moisés estava falando lá no Sinai, se fez carne e habitou entre nós. Diga comigo, habitou. Habitou. Entre nós. Essa palavra habitar, aí tem uma expressão tão forte no grego, irmão, que significa tabernaculou. Ele montou seu tabernáculo entre nós. Glória a Deus. Cumprindo o que Deus tinha falado para Moisés no capítulo 25: vocês me farão um tabernáculo e eu habitarei no meio de vocês. É Cristo encarnado. Aleluias. Amém? Volte lá para Deuteronômio 30. Agora o que eu vou falar aqui vai ser um pouco mais pesado agora. A encarnação já era um projeto de Deus antes da fundação do mundo. Diga comigo, antes da fundação do mundo. Da fundação do mundo. A encarnação de Cristo já era um projeto. Por quê? Porque quando nós lemos, pedi para vocês voltar para Deuteronômio, mas me perdoe, eu preciso que vocês leiam Colossenses 1,15 para a gente colocar a equação. Então aqui, essa equação, se você quiser anotar, que eu estudo a Bíblia desse jeito, eu faço a equação. Vou começar uma nova equação aqui, começando com Colossenses. Colossenses. Deixa eu... Quem achou pode ler. Colossenses 1,15. Já vou botar o mais aqui. Nós continuamos, vamos entrar em outro versículo. Então, olha aí o versículo, como é terrível. Ele é a imagem do Deus invisível. Diga comigo, imagem.
Imagem. Se você quiser fazer um círculo aí, marcar essa palavra imagem, marque, porque ela é importante. O primogênito de toda a criação. Diga comigo, primogênito de toda a criação. Primogênito de toda a criação. Então eu preciso falar aqui com um pouco mais calma para você entender. Então o que eu vou falar aqui é forte. E até você vai ouvir testemunhas de Jeová utilizando esse texto para falar que Cristo ele foi criado, que ele é uma criatura por causa da palavra primogênito de toda a criação. Só que observe o texto. Ele está dizendo bem assim: ele é a imagem do Deus invisível. Quando Paulo fala da imagem, ele está falando do corpo. Diga comigo, corpo. Corpo de Cristo. Então o corpo de Cristo é a imagem do Deus invisível. Por isso que lá em João 18, quando a pastora leu, diz assim: Deus nunca foi visto por ninguém. Claro, porque a Bíblia diz que Deus é Espírito. E aqui Paulo afirmou que Deus é invisível aos homens, porque Ele é de essência espiritual. Ele diz: Deus nunca foi visto por ninguém, mas o Filho que está no seio do Pai o revelou. Quando? No verso 14, quando o Verbo se fez carne e habitou entre os homens. Então Cristo era o Deus encarnado, andando na terra, revelando a divindade aos homens. Então quando Paulo se refere aqui, ele é a imagem do Deus invisível, a imagem que ele está se referindo é o corpo de Cristo. Aí Paulo diz, isso aqui é terrível, irmão. Paulo diz, o primogênito de toda a criação. Então pergunta para mim, qual foi a primeira coisa a ser criada? Qual foi a primeira coisa a ser criada? Grave isso na sua cabeça e nunca mais se esqueça. Diga, o corpo de Cristo. De Cristo. Pronto, acabou, se resolveu o problema. O corpo de Cristo foi a primeira coisa a ser criada por Deus. Juntou o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E na sala do laboratório, que eu não vou entrar aqui, mas é terrível isso aqui, irmão, porque senão eu ia comer o tempo aqui, nós ia passar a noite. E Deus tem uma sala do laboratório onde se reuniu ele, o Filho, o Espírito Santo, e eles começaram a trabalhar na imagem, eles foram trabalhando, preparando o corpo da divindade, porque o corpo de Cristo é o corpo da divindade, é o corpo de Deus, porque Deus no Antigo Testamento, ele se revelava antes da encarnação de Cristo, como assim, ó. Deus, vamos botar aqui, a essência, Espírito, porque em João 4, se eu não me engano é 24, João diz, Deus é Espírito, isso é, a essência de Deus, a essência de Deus é Espírito, João 4, 24, só que Deus é três personalidades distintas, diga comigo, três personalidades distintas. Três personalidades distintas. Quando fala de três personalidades, está dizendo que é três almas. Porque a pessoa é a alma. Por quê? Porque na alma está o intelecto, a vontade e o sentimento. Então nós temos a alma, o Pai, uma alma, o Espírito, outra alma, o Filho. Por que eu coloquei assim? Porque nenhum deles se revela sem o vínculo de unidade. Então em essência Deus é Espírito, por isso um só Deus. Que é uma só essência. Diga comigo, uma só essência. Uma só essência. Onde está isso? Isso está em Efésios. Efésios capítulo número 4. Se eu não me engano é o verso 6. Quando Paulo diz assim, um só Espírito. Ele diz um só Espírito. Uma só essência espiritual. Um só Espírito para os três. Então, o Pai é uma alma, o Espírito é uma alma. Diga comigo, o Espírito é uma alma. O Espírito é uma alma. Por quê? Porque o Espírito Santo não é uma coisa, o Espírito Santo não é um vento, o Espírito Santo não é um fogo, ele queima como um fogo, mas não é um fogo, ele sopra como um vento, mas não é um vento, ele lava, purifica como água, mas ele não é uma água, ele é uma pessoa, ele tem vontade. A Bíblia diz que o Espírito Santo, no capítulo 12 de Coríntios, reparte os dons espirituais como ele quer a cada um, isso é vontade, ele tem sentimento. Paulo diz, não entristeçais o Espírito Santo, no qual foste selado para o dia da redenção. Tiago disse, olha, o Espírito que em vós habita tem ciúme. Então o Espírito tem vontade, o Espírito tem sentimento, o Espírito tem intelecto. No capítulo 2 de 1 Coríntios, Paulo disse, ninguém conhece as coisas do homem, senão o Espírito do homem que está no homem. Ninguém também sabe qual é as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. O Espírito de Deus conhece as profundezas de Deus, ele tem intelecto. Diga comigo, intelecto. Intelecto. Então tudo isso são atributos de uma personalidade. O Espírito Santo não é uma coisa, é uma pessoa que está presente aqui nesta noite. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Então, nós temos a alma do Pai, o Espírito que é uma alma, que é uma pessoa, e o Filho que é outra alma distinta do Pai. Três personalidades distintas.
Um só Deus em essência, porque nenhum deles se revela. Ainda aqui, se você observar o verso 3 do capítulo 4 de Efésios, diz que o Espírito é a unidade. Diga comigo, o Espírito é a unidade. É a unidade. Então, pela unidade do Espírito, um só Deus, um só Espírito para os três, porque o mesmo Espírito Santo é o Espírito do Pai e é o Espírito de Cristo. Está escrito em Romanos 8, a Bíblia chama de Espírito Santo, Espírito de Deus e Espírito de Cristo. Por quê? Porque um só Espírito para os três, pela unidade do Espírito. Diga comigo, um só corpo. Um só corpo. Para os três, também está em Efésios, capítulo de número 4, do 3 em diante. Então, grave isso comigo. Diga comigo, um só corpo. Um só corpo. Então, quando a imagem, que é a primeira coisa a ser criada, Deus está criando o corpo da divindade. Diga comigo, O corpo da divindade. da divindade. Porque Deus ia se encarnar neste corpo. Aqui no Antigo Testamento, Deus se revelava assim, em essência, espírito e alma. Mas, diga comigo, mas Deus tinha um trunfo guardado. Diga comigo, Deus tinha um corpo já preparado. Deus tinha um corpo já antes da preparado. fundação do mundo. Glória a Deus. Antes de tudo ser criado. Mas você não está inventando? Não. Abra comigo Gênesis 1:26. Talvez vocês... Vai ficar mais claro agora. Vou lhe provar que o corpo de Cristo foi a primeira coisa a ser criada. Gênesis 1:26. Deixa eu apagar essa parte aqui, porque eu vou precisar de espaço. Quem achou, diga. Lê aí, por favor, o texto. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra. Amém? Terminou de ler ou não? E sobre todos os reinos que se movem sobre a terra. Amém. Grave comigo a primeira palavra que diz aí. E disse Deus, preste atenção, grava a palavra, façamos. Faça um círculo, marca aí essa palavra, é muito importante ela. Façamos, está no plural ou no singular? No plural. Está no plural. Então aí a divindade está conversando e está dizendo, façamos o homem, sim ou não? Sim. Aí ele diz, grava a palavra façamos e grava a palavra aí também, conforme a nossa, grava a palavra nossa, marca aí na sua Bíblia, faça um círculo, a palavra façamos e a palavra nossa. Nossa está no plural ou no singular? No plural. Então a divindade está dizendo, façamos o homem conforme a nossa, aí olha, marca a palavra imagem. Imagem está no singular ou no plural? Singular. No singular. Então só tem uma imagem para Deus. Então o Pai, o Filho e o Espírito Santo está dizendo assim, façamos o homem conforme a nossa imagem. Qual é a imagem? Está lá em Efésios, um só corpo. O corpo de Cristo é o corpo da divindade. Aleluias. Então, quando Deus está fazendo Adão, Ele está fazendo Adão segundo o modelo que já estava preparado, o corpo da divindade. Então Deus já era alma e espírito, mas Deus já tinha preparado o corpo. Só que quem ia inaugurar esse corpo na encarnação era o Filho. Diga glória a Deus. Glória a Deus. O Filho ia inaugurar esse corpo na encarnação. Mas a imagem, o corpo, é o corpo dos três. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque ele diz, conforme a nossa imagem, no singular, é uma só imagem para os três. Alguém compreendeu ou ficou em dúvida alguma coisa nesse assunto, nessa questão? Se alguém tiver alguma dúvida e quiser levantar a mão e fazer uma pergunta, pode levantar, amém? Então, quando Adão vai ser feito, é porque eu não vou entrar na sala do laboratório, porque senão nós vamos passar a noite. Se a gente pulasse para Provérbios 8, eu ia mostrar Deus trabalhando na imagem, aí ia gastar tempo. Eu não quero fazer logo um resumo sobre a encarnação para nós entrar no capítulo 5.
Amém, meus irmãos? No capítulo 5 de Apocalipse. Quero migrar para lá ainda hoje, para que na próxima aula a gente já comece a tratar do arrebatamento da igreja. Então, o corpo de Cristo, o corpo da divindade, foi a primeira coisa a ser criada. Mas o Filho iria se encarnar neste corpo, porque Adão pecou. Então um tinha que descer. Diga comigo, um tinha que descer. Abra comigo aí em Isaías capítulo de número 6, versículo de número 8. Isaías 6, verso 8, muito importante, nos diz assim: e em seguida ouvi a voz do Senhor Jeová. Quando diz a voz do Senhor Jeová, está falando a divindade, porque o nome Jeová é o mesmo nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque é o nome da divindade. Jesus é o nome dele terreno. Diga comigo, Jesus é o nome do Filho. Diga o nome do Filho. É o nome do Filho. Ele na condição humana. Condição humana. Na condição divina, o nome dele é Jeová. É um só nome para os três, um só corpo para os três, um só Espírito para os três pessoas distintas, um só Deus. Nunca se esqueça. Por que não é três Deus? Pela unidade do Espírito. Efésios capítulo de número 4. Amém? Então ele diz aí: ouvi a voz do Senhor Jeová, a divindade, conversando e dizendo: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Marca a palavra nós. Olha aí, de novo, está vendo? Deus, né, se manifestando no plural, demonstrando a pluralidade de si mesmo aí. Então, quem há de ir por nós? E então eu respondi. Diga comigo, então eu respondi. Eu respondi. Quem está falando aí é o Filho, Jesus Cristo. Se você ler, eu expliquei que a Bíblia é uma espada de dois gumes. Tem o gume histórico e o gume profético. No gume histórico, Isaías está ouvindo Deus falar e Isaías está dizendo, e eu respondi. Isso é o gume histórico. Mas no gume profético, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo na eternidade. E o Filho está dizendo: eis-me aqui, envia-me a mim. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Verso de número 9. E então disse ele, o Pai: vai e faz a este povo, com o ouvido ouvireis, mas não percebereis, e vendo vereis, mas não percebereis, né? Não compreendereis, né? Ouvindo ouvireis e não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Agora diga assim: prove para mim que aí é o Filho. Prova aí para mim que é o Filho. Abra aí Mateus capítulo de número 13, versículo 14. É estudo bíblico, né, irmão? Não tem nada, então a gente foi ligado bastante. Mateus 13, verso 14. Lembra que eu comecei essa aula de hoje explicando que o Espírito de Cristo vinha sobre muitos deles no Antigo Testamento e eles viviam um pedaço da história de Cristo. Então Isaías, quando ele diz: eis-me aqui, envia-me a mim, Senhor, ele está vivendo um pedaço da história do Filho na eternidade. Quando chega diante do Pai e diz: eis-me aqui, envia-me a mim, né? Na imagem preparada. Já já a gente vai entrar nesse texto. 13, verso 14. Olha o que diz aí, né? Olha o que diz aí. Se você ler o verso 11, diz assim: respondeu Jesus, porque a voz é dada a conhecer os mistérios do reino do céu, mas a eles não lhes será concedido. É Jesus falando. Aí Jesus no verso 14 continua dizendo, no verso 14, capítulo 13 de Mateus, verso 14: então neles se cumpre a profecia de Isaías. Ó, o texto que nós leu lá, que diz: ao ouvir de fato ouvireis. Não está lá desse jeito? A gente não leu lá o verso 9? Mas de nenhuma maneira entendereis, vendo vereis, mas de nenhuma maneira percebereis. Não está lá desse jeito? Pronto, então lá é Cristo que disse: envia-me a mim. É o Pai disse: tá bom, então vá lá. E eles vão ver, mas não vão compreender, vão ouvir, não vão compreender. Aí quando Cristo está encarnado na terra, ele diz: ó, está se cumprindo o que Isaías falou, tá bom? Lá no capítulo 6, no verso 8 e no verso 9. Ele disse: vai, fala a este povo, com
com os olhos eles verão, mas não compreenderão, com o ouvido ouvirão, mas não entenderão. Então Cristo cumpriu essa profecia. Então aí você já percebe que Isaías viveu um pedaço da história de Cristo ali naquele versículo que a gente leu, cumprindo o que Pedro disse, que o Espírito de Cristo vinha. Porque se você não botar na sua mente aí, por isso que é importantíssimo, irmão, você sempre entender que a Bíblia é uma espada de dois gumes. Ela tem o gume histórico e o gume profético. É sempre importante você entender isso e você entender a linguagem tipológica, porque ali Isaías se torna um tipo de Cristo, uma tipologia de Cristo, aquele pedaço ali de Isaías. Tem outros pedaços, mas ali é uma das tipologias de Cristo ali. Então ali na eternidade, quando o Pai, o Filho, o Espírito Santo se reúne e diz: a quem enviarei e quem há de ir por nós, porque antes de Deus criar tudo, Deus já sabia que Adão ia pecar, Deus já sabia o que Adão ia fazer. Então ele diz: quem poderá ir lá? Quem de nós irá? Quem poderá ir por nós lá e resolver esse problema do pecado, e resolver esse problema da queda do homem? Então Cristo se apresenta e diz: eis-me aqui, envia-me a mim, né? Aí o Pai vai e pergunta para ele: mas como você vai lá? Aí Cristo diz: eu irei com o corpo que já foi preparado antes da fundação do mundo. Abra comigo a Bíblia no capítulo de número 10 de Hebreus. E verso 5. Vou botar aqui mais Isaías 6, verso 8. Mas agora eu vou botar Hebreus 10, verso 5. Todos acharam? Diz assim: por isso Cristo, ao ser introduzido no mundo, diga comigo, ao ser introduzido no mundo, A ser introduzido no mundo. disse. Então Cristo disse ao Pai: isso aqui é na eternidade, isso aqui é terrível, isso aqui é o Salmo 40. Salmo 40, né, do verso 6 em diante, que também era Davi falando, mas Davi ali estava sendo um tipo de Cristo, porque o Espírito de Cristo veio nele e ele viveu um pedaço da história de Cristo. Então diz assim: nenhum sacrifício nem oferta quisesse. Então Cristo está dizendo: Pai, eu sei, Pai, que por alguns momentos o Senhor vai querer que eles matem cordeiro, o Senhor vai querer que eles matem boi, o Senhor vai querer que eles tragam sacrifício, que eles tragam oferta, mas isso não vai te agradar. Isso não vai resolver o problema do pecado, mas eu já tenho um corpo aqui preparado. Aí diz assim: porém tu me preparaste um corpo. Aleluia. Então, Pai, a imagem preparada, o corpo preparado, antes da fundação do mundo, oh, glória a Deus, é nela que eu vou me encarnar, descerei lá, enfrentarei a cruz, enfrentarei a morte, pagarei o preço pelo resgate deles. Aleluias. Aleluia. Pois nenhum holocausto e nem sacrifício pelos pecados te agradaram, porque o sangue do bode não era capaz, irmão, de resolver o problema da humanidade. O sangue de carneiro não era capaz de resolver o problema da humanidade, porque Deus matou um cordeiro para vestir Adão e Eva, um cordeiro para um casal, e aí Deus também teve um cordeiro para uma família. Quando o anjo da morte invadiu o Egito, Deus disse: cada um de vocês pegue um cordeiro, mate um cordeiro, e este será um cordeiro para o número de uma família. Então Deus tinha um cordeiro para uma família, Deus tinha um cordeiro para uma nação, que está no capítulo de número 16 de Levítico, onde uma vez por ano um sacerdote entrava no santíssimo lugar com o sangue desse cordeiro em prol da nação de Israel,